Sob a proteção de Deus, iniciamos a 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaratinguetá no ano de 2019, terceiro exercício legislativo da 17ª legislatura. Neste momento, convidamos todos os presentes para que, em posição de respeito, entoemos o hino nacional. Pequeno expediente, leitura da correspondência recebida. Correspondência número 31 de 2019, 41ª sessão ordinária. Ofício número 121/2019 do senhor prefeito, encaminhando para apreciação o projeto de lei executivo número 53/2019, que altera o artigo 1º da Lei Municipal 3.625, de 21 de outubro de 2002, que fixa o quanto das obrigações que definem como de pequeno valor a serem pagas pela Fazenda Municipal. Deficiência ao plenário.
Ofício número 122/2019, do senhor prefeito, encaminhando a cópia de lei municipal número 4.973, de 5 de agosto de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e informa que o mesmo foi sancionado. Junte-se ao processo. Ofício número 123/2019, do senhor prefeito, encaminhando a cópia de lei municipal número 4.974, de 5 de agosto de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, informa que o mesmo foi sancionado. Junte-se ao processo. Ofício número 123/2019, do senhor prefeito, encaminhando a cópia de lei municipal número 4.974, de 5 de agosto de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, informa que o mesmo foi sancionado. Junte-se ao processo. Ofício número 124/2019, do senhor prefeito, encaminhando a cópia de lei municipal número 4.975, de 5 de agosto de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, informa que o mesmo foi sancionado. Junte-se ao processo. Ofício número 125/2019, do senhor prefeito, encaminhando para apreciação o projeto de lei executivo número 54/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Deficiência ao plenário. Recebimento de projetos, projeto de lei executivo. Projeto de lei executivo número 53, de 1 de agosto de 2019. Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 3.625, de 21 de outubro de 2002, que fixa o quantum das obrigações que define como de pequeno valor a serem pagas pela Fazenda Municipal. Marcos Augustinho Soliva, prefeito municipal. Objeto de deliberação das comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de lei executivo número 54, de 5 de agosto de 2019, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Marcos Augustinho Soliva, prefeito municipal. Objeto de deliberação das comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de lei legislativo. Projeto de lei legislativo número 21 de 2019. Altera e acrescenta dispositivo à lei municipal número 3.766, de 30 de novembro de 2004, que dispõe sobre a proibição da comercialização e uso de cerol ou de qualquer material cortante de linha ou fio usados para empinar pipas e dar outras providências. Marcos Evangelista, vereador. Objeto de deliberação das comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 23 de 2019. Dispõe sobre a concessão de título de cidadania honorária ao excelentíssimo senhor brigadeiro do ar, Valdir Eduardo Tucmantel Candinhoto, comandante da Escola de Especialistas da Aeronáutica de Guaratinguetá, pelos vereadores da 17ª Legislatura. Objeto de deliberação das comissões permanentes com 5 dias para apresentação de emendas. Requerimento sobre a ordem do dia. Só eu, né? De jeito nenhum. Não tem nada disso. Eu li o projeto inteiro. O dia inteiro. Não tem nada de irregular. Quanto que você não pediu nada? Não tem nada de irregular. É certo, é padrão, governo do estado. Requerimento número 73 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente,
Requeremos, nos termos regimentais ouvido o plenário, seja incluído na pauta do trabalho da ordem do dia da próxima sessão, para ser apreciado sob regime de urgência em única discussão e votação e, em redação final, simbolicamente, caso seja necessário, o seguinte projeto. Projeto de Decreto Legislativo número 23 de 2019, vereadores da 17ª Legislatura, dispõe sobre a concessão de título de cidadania honorária ao excelentíssimo senhor Brigadeiro do Ar, Valdir Eduardo Tucumantel Candinhoto, comandante da Escola Especialista da Aeronáutica de Guaratinguetá. Requeremos ainda que as comissões permanentes se reúnam extraordinariamente a fim de exararem pareceres ao projeto. Recinto do plenário, vereador João Modi, agosto de 2019. Objeto em votação, requerimento 73/2019, autoria do nobre vereador Fabrício da Aeronáutica. Não havendo vereador inscrito, encerrada a discussão. Em votação, estiverem de acordo, permaneçam. É só Candinoto. Aprovado. Oficice. Encerrado o pequeno expediente, passamos para o grandes... Tem mais 2 requerimentos da ordem do dia. Envio de projeto de lei executivo número 53/2019, regime de urgência. Projeto de lei executivo número 53/2019, que altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal número 3.625, de 21 de outubro de 2002, que fixa o quanto das obrigações que definem como pequeno valor a serem pagas pela Fazenda Municipal. Marcos Augustinho Soliva, prefeito municipal. Requerimento número 72/2019, autoria do senhor prefeito municipal. Não havendo vereador inscrito, encerrada a discussão. Aprovada a ordem do dia da próxima sessão. Então, aprovado por 8 votos contra 2 votos. Requerimento aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 74 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, requeremos, nos termos do artigo 225 da Resolução número 493, de 8 de agosto de 2002, regimento interno da Câmara, ouvido o plenário, seja adiada por 20 dias a única discussão e votação do projeto de lei executivo número 50/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de cooperação com o Estado de São Paulo, delegando as competências de fiscalização e regulação, inclusive tarifária, dos serviços públicos municipais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, com a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ARCESP, e da outras providências, que se encontram na pauta da ordem do dia da presente sessão. Recinto do plenário, vereador João Modi, agosto de 2019. Pelos vereadores Fabrício da Aeronáutica e Marcelo da Santa Casa. Requerimento número 74/2019, autoria do vereador Fabrício da Aeronáutica, com a autoria do vereador Marcelo da Santa Casa. Não havendo vereador inscrito, encerrada a discussão. Em votação. Com a palavra, eu gostaria de fazer com a palavra o novo vereador. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o novo vereador. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, audiência presente, rádio ouvintes, internautas, funcionários da casa. Senhor presidente, é com peso no coração que eu venho aqui apresentar esse requerimento junto com o vereador Marcelo da Santa Casa, pedindo um tempo para poder estudar com mais detalhes esse projeto de lei que nos vereador, foi... pela ordem. Em respeito a Vossa Excelência, que eu sei que preza muito pela legalidade dentro dessa casa, o requerimento foi protocolado fora do prazo. Então, portanto, eu estou dando ele como suspenso de votação. Foi protocolado hoje e nós sabemos que o prazo regimental ele venceu ontem às 17 horas.
Tá ok? Senhor presidente, eu lhe peço desculpas por esse engano legal, é que eu fui orientado dentro do legislativo dessa casa que eu poderia entrar com esse requerimento hoje. Mas Eu peço regimentalmente, e eu sei que o senhor é não faria pessoa que uma coisa errada. preza Eu pela legalidade. fiz essa apresentação porque eu fui orientado que eu podia fazer isso hoje. Eu acho que é Caso claro, contrário, eu não faria isso. muito claro para todos os nobres pares, os trabalhos das sessões de câmaras, de terça-feira, eles devem ser apresentados até a segunda-feira, 16 horas. E os trabalhos de quinta-feira até quarta-feira, 16 horas. Tá ok? Isso é o regimento da casa, não é nada da minha cabeça, portanto, a gente está seguindo aqui o regimento da casa, aprovando o requerimento fora da legalidade. Todos nós estamos colocando aqui em xeque a credibilidade da nossa Câmara e tenho certeza que Vossa Excelência concorda com isso. Sem dúvida alguma, mas eu insisto em dizer que seria interessante que, mesmo, veja o problema de um documento em regime de urgência, acarreta isso também. Ou seja, nem as comissões, eu acredito, tiveram chance de poder assinar o documento para poder que ele esteja aqui na mesa, né? Então, isso que foi complicado. Quando eu procurei para saber se eu podia fazer esse pedido, me foi dada a informação de que eu poderia fazê-lo no dia de hoje. Gostaria até depois que Vossa Excelência me passasse quem foi a pessoa depois a que gente pode passou a conversar informação, porque... com calma, mas eu fiz dentro dos princípios que eu acreditava serem legais. Caso contrário, não estaria aqui incomodando de maneira nenhuma. Agradeço a Se compreensão é legal, de Vossa Excelência. eu volto para o meu lugar. Agradeço. E não vou levar o assunto adiante. Obrigado, nobre vereador. Encerrado o pequeno expediente, passamos para o grande expediente e indicações. Indicação 1585 de 2019. Sugere a operação tapa-buraco na rua Joaquim Teixeira de Andrade, no bairro Campinho. Tia Creuza, vereadora. Indicação 1586 de 2019. Sugere a operação tapa-buraco na rua São Roque, no bairro Campinho. Tia Creuza, vereadora. Indicação 1587 de 2019. Sugere a operação tapa-buraco, limpeza, pintura e sinalização do solo no bairro residencial Santa Bárbara. Tia Creuza, vereadora. Indicação 1588 de 2019. Sugere troca de lâmpadas da rua São Roque, próximo ao número 3940, no bairro Campinho. Tia Creuza, vereadora. Indicação 1589 de 2019. Sugere cascalhamento e patrulhamento na estrada Fogueteiro. Tia Creuza, vereadora. Indicação 1590 de 2019. Sugere repintura da faixa travessia de pedestre na rua Pires Barbosa, em frente ao cemitério dos Passos, no bairro Centro. Luizão da Casa de Ração, vereador. Indicação 1591 de 2019. Sugere poda de árvore localizada na estrada vicinal Rafael Américo Ranieri, nas proximidades do número 522, em frente à madeireira Mantiqueira, do bairro Jardim Santa Luzia. Luizão da Casa de Ração, vereador. Indicação 1592 de 2019. Sugere troca de lâmpadas queimadas na Avenida Padroeira do Brasil, no bairro Figueira, até a divisa do município de Aparecida. Luizão da Casa de Ração, vereador. Indicação 1593 de 2019. Sugere repintura de sinalização de solo como redutora de velocidade, lombadas e faixa de travessia de pedestre, existente na rua Monsenhor Aníbal de Melo, no bairro Pedregulho. Luizão da Casa de Ração, vereador. Indicação 1594 de 2019. Sugere remoção de areia da ponte Dr. Antônio Augusto de Carvalho Neto, Dr. Netinho, no anel viário, governador Mário Covas, que liga o bairro Campo do Galvão ao bairro Jardim Roni. Luizão da Casa de Ação, vereador. Indicação 1595 de 2019. Sugere poda de árvore na rua José Cavalco, no bairro Jardim Bela Vista. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 1596 de 2019. Sugere a repintura de sinalização de solo, placa pare, próximo ao número 452, da Álvares Cabral, no bairro Campo do Galvão. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 1597 de 2019. Sugere operação tapa-buraco na altura do número 217, na rua Geni Gama Pereira da Silva, no bairro Vilagem Santana. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 1588 de 2019. Sugere nivelamento de depressões provocadas pelo afundamento do pavimento asfalto da rua Sargento Maurício Rosestolato de Moraes, no bairro residencial Coopeme. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 1599 de 2019.
Sugere a substituição de lâmpada queimada em toda a extensão da estrada vicinal Rafael Américo Ranieri. Fabrício da Aeronáutica, vereador. Indicação 1600, de 2019. Sugere conserto de vazamento da caixa d'água da SAEG na rua São José, esquina com a rua Rangel Pestana, bairro Centro. Marcos Evangelista, vereador. Indicação 1601, de 2019. Sugere reforma da ponte existente em área verde, próxima à rua Joaquim de Castro Barbosa, no bairro Parque das Árvores. Marcos Evangelista, vereador. Indicação 1602, de 2019. Sugere instalação de mais uma lixeira comunitária próxima à Capelinha de Santana, no bairro dos Pilões. Marcos Evangelista, vereador. Indicação 1603, de 2019. Sugere a troca de lâmpadas na rua Alfredo Lisboa, esquina com a rua Antônio Lorígio, rua 37, em frente à Capela Santa Clara, no bairro Parque Residencial Santa Clara, Parque São Francisco 2. Marcos Evangelista, vereador. Indicação 1604, 2019. Sugere limpeza calçada localizada na rua Professor Virgílio Vieira dos Santos, em frente ao número 73, no bairro Residencial Costa e Silva. Marcos Evangelista, vereador. Indicação 1605, 2019. Sugere implantação de uma quadra poliesportiva no bairro Santa Rita. Décio Pereira, vereador. Indicação 1606, 2019. Sugere operação tapa-buraco na rua Praça das Américas, localizada no bairro Vila Brasil. Décio Pereira, vereador. Indicação 1607, 2019. Sugere operação tapa-buraco na Avenida Brasília, no bairro Sítio do Recreio Belvedere. Décio Pereira, vereador. Indicação 1608, 2019. Sugere repintura da ciclofaixa em toda a extensão da Avenida João Pessoa, no bairro Pedregulho. Décio Pereira, vereador. Indicação 1609, 2019. Sugere capina e limpeza dos blocos Saudade, estudante Tiago Barbosa dos Santos, no bairro Santa Rita. Décio Pereira, vereador. Indicação 1610, 2019. Reitera a indicação 2167, 2018. Sugerindo aumento do número da rampa de acesso para cadeirantes do Bloco da Amizade Germano do Carvalho, situado na Avenida Presidente Vargas, no bairro Vila Paraíba. Ney Carteiro, vereador. Indicação 1611, 2019. Sugere patrulhamento e cascalhamento das ruas do bairro São Benedito, Pingo de Ouro e Retiro. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 1612, 2019. Sugere informativo escolar sobre saúde bucal, transmissão e prevenção de vírus HPV. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 1613, 2019. Sugere limpeza e capina da margem direita da Avenida João Batista Rangel de Camargo, em frente ao Senac, no centro. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 1614, 2019. Sugere ampliação e campanha de divulgação do programa EJA, Ensino para Jovens Adultos. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 1615, 2019. Sugere colocação de um ponto de ônibus na Avenida Bassa entre a Unidade Base de Saúde. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 1616, 2019. Sugere patrulhamento e cascalhamento de todas as ruas do bairro Parque das Garças. Márcio Almeida, vereador. Indicação 1617, 2019. Sugere patrulhamento e cascalhamento em todas as ruas do bairro Vila Bela. Márcio Almeida, vereador. Indicação 1618, 2019. Sugere patrulhamento e cascalhamento em todas as ruas do bairro Pingo de Ouro. Márcio Almeida, vereador. Indicação 1619, 2019. Sugere patrulhamento e cascalhamento em todas as ruas do bairro Jardim Vista Alegre. Márcio Almeida, vereador. Com a indicação número 1619/2019, de autoria do nobre vereador Márcio Almeida, a presidência defere todas as indicações sim em termos. Eu vou pedir aqui, pela ordem, para fazer o uso da palavra, primeiramente para pedir desculpas aqui ao nobre vereador Fabrício da Aeronáutica, que houve um equívoco aqui por parte da mesa, que veio uma informação do departamento jurídico e veio uma outra informação do departamento legislativo. Então, por se tratar de um projeto de lei que está pautado para a ordem do dia, o requerimento ele pode ser apresentado no dia da sessão, por o projeto estar pautado para a ordem do dia. Diferente disso, deveria ser apresentado verbalmente, inclusive durante o andamento da sessão. Então, como a gente está aqui prezando pela legalidade, somos todos seres humanos sujeitos a erros, eu peço aqui desculpas ao nobre vereador
Peço mais atenção por parte dos diretores da Câmara Municipal, que esses equívocos não podem acontecer, ainda mais em discussões complexas, tá? Mas nós estaremos retomando, portanto, a discussão do requerimento da ordem do dia, que foi apresentado pelo nobre vereador. Portanto, o nobre vereador tem aí o tempo de 5 minutos para fazer a defesa do requerimento, posterior colocaremos em votação. Eu vos agradeço, senhor presidente. Eu não esperava uma atitude diferente da sua parte, pelo tempo que eu conheço e pelo comportamento que o senhor tem tido aqui à frente dessa casa. Eu Agradeço e peço desculpas mais uma vez. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, audiência presente. Senhor presidente, como eu ia dizendo inicialmente, quando nós recebemos esse projeto na última terça-feira, eu já avisava na reunião que tivemos com o prefeito lá embaixo, que um projeto dessa envergadura, ele é muito sério, ele é muito grave para se votar em apenas 24 horas. Ou seja, ele chegou na terça, nós temos apenas menos de 2 dias para estudá-lo. É um processo, tem cerca de 200 páginas. É verdade que o projeto em si, ele se resume em menos, o resto são as leis que lhe dão amparo, mas eu só tive tempo para estudar isso daqui agora, no período da tarde, e na única lida que passei por esse documento, a gente verifica uma série de problemas nesse documento. Por exemplo, a minuta do convênio que está anexado ao documento é um documento padrão que tem várias lacunas. Por exemplo, essa minuta é um documento padrão. Por que eu digo que é padrão e não é uma minuta? A minuta é quando eu tenho já delineado o acordo entre as partes, ou no caso aqui do convênio, porque não é um contrato, e ele já vem todo preenchido. E aí ele pode ser melhorado ou não. Isso daqui é um documento padrão, datado de 2015, e diz aqui, inclusive, que o convênio a ser prestado entre a Prefeitura e a Arcesp é por não se sabe quantos anos, está em branco. Nesse momento aqui, se a gente aprova isso aqui, nós estamos assinando um cheque em branco para a Prefeitura firmar esse contrato por tempo indeterminado. A gente não sabe se é por 1 ano, se é por 10 anos, se são por 15 anos. A cláusula 2ª do documento, do projeto de lei, ele apresenta, desse documento do convênio, que está em anexo, ele diz ali que aplicar sanções previstas nos instrumentos regulatórios do contrato de concessão. Primeira fala, contrato de concessão. Que contrato é esse? Onde está esse contrato de concessão? Nós não sabemos, não existe esse contrato, ele não foi firmado ainda. Seria o contrato a ser firmado entre a Prefeitura e a SAEG. Foi esse o entendimento que eu tive com o Departamento Jurídico da Casa. Então, nós não conhecemos os termos desse contrato. Qual é a forma de prestação de serviço? E ainda fala, de acordo também com a legislação pertinente. Qual é essa legislação pertinente para que nós possamos fazer o julgamento disso? Eu interpelei aqui o nosso chefe do departamento jurídico, porque lá embaixo, lá o prefeito falou, não, isso aqui já passou pelo jurídico da Prefeitura e já passou pelo jurídico da Câmara também. Mas quando a Câmara faz uma análise do documento, simplesmente faz uma análise da admissibilidade do documento, ou seja, verifica a forma, se o documento foi montado e pautado de acordo com o regimento interno. O jurídico da casa não leu o conteúdo do documento, como nós aqui o fizemos. E ao ler o documento, ao ler o conteúdo desse documento, tanto da parte do projeto de lei, quanto da parte da minuta, da concessão, não, da minuta do contrato padrão, do convênio padrão que está aqui, tem várias incongruências, a gente encontra incongruências. Fala em contrato que a gente não sabe qual é, ou seja, se aprovarmos como está isso daqui, nós vamos simplesmente dar um cheque em branco, porque nós não sabemos quais serão os termos desses contratos, quais serão os termos dessas prestações de serviço. O vereador concede E tem, só um instantinho, vereador, por gentileza.
E tem mais um detalhe importante. Aqui nós sabemos que o grande mote dessa colocação é que a Arcesp vai cobrar 0,5% da arrecadação da SAEG. Tudo bem, 0,5% da arrecadação da SAEG, mas e as visitas técnicas serão cobradas por fora? Se precisar vir aqui um agente técnico para poder fazer algum serviço da Arcesp, nós vamos pagar isso por fora ou isso está dentro do 0,5%? Nós não sabemos. Então, o que nós estamos pedindo aqui, senhor presidente, eu insisto, é mais prazo para a gente poder discutir isso daqui, poder propor emendas e dar a oportunidade do Poder Executivo verificar se isso daqui está certo e melhorar esse projeto. Nós sabemos que isso daqui é inevitável. A Prefeitura precisa contratar uma agência reguladora, mas o grande problema que nos afeta é que nós não sabemos quais são os termos dessa contratação. Além do fato que aqui não fala dos resíduos sólidos. Senhor presidente, eu não quero passar dos 5 minutos que o senhor gentilmente me deu aqui. Eu quero lhe agradecer o reconhecimento do erro inicial que foi causado aqui na sessão. Como eu disse, eu não esperava outra atitude da parte do senhor. Eu quero agradecer aqui também o departamento jurídico aqui, que verificou aqui a veracidade daquilo que a gente alegava desde o começo. E deixo, o Ney Carteiro pediu a parte, fica a critério do senhor se pode falar ou não. Não, fica à vontade. Por favor, vereador Ney Carteiro. Eu agradeço a oportunidade, parabenizar o nobre vereador Fabrício, dizer que, paralelo ao nosso estudo, eu tive a oportunidade de conversar com 3 pessoas, uma parte jurídica e 2 partes técnicas. E tudo isso que Vossa Excelência elencou procede, e mais itens graves ainda. Então, sinceramente, meu voto jamais seria favorável em algo desse aspecto. Sem dúvida nenhuma, se for votar hoje, não tem como aprovar, porque o município, sinceramente, vai entrar. E ainda mais, tem um item faltante aqui, que Vossa Excelência citou, que justamente vai de encontro, ou seja, vai confrontar com a Lei 11.445. Então, está de parabéns e, com certeza, se for nessa maneira, jamais será meu voto favorável. Muito obrigado. Eu agradeço. Senhor presidente, só estamos pedindo um prazo que pode durar até a semana que vem, no máximo de 20 dias, mas que pode durar até a semana que vem, a ponto da Prefeitura e do Poder Executivo consertar o que aqui, no nosso entendimento, está errado. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao novo vereador. Mais uma vez fica aqui o pedido de desculpas. Mas, como eu falei, todos nós estamos sujeitos a erros, basta termos a dignidade de corrigi-los. Encerrada a discussão, o nobre vereador Luizão da Casa de Ração pediu aqui para mim, com a palavra, o nobre vereador. Eu gostaria que fosse votação nominal. Então, em votação, a solicitação da votação nominal por parte do vereador Luizão da Casa de Ração. Se estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado a votação nominal. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação do requerimento, votam sim. Os que forem contrários, votarão não. Tá ok? Pela ordem, senhor presidente, Com a palavra, nobre para vereador. deixar claro aos novos vereadores que o requerimento é simplesmente pedindo vistas de, no máximo, 20 dias do projeto, não é contra o projeto. Qual o microfone que está fazendo barulho? Vereador Doutor Werneck. Vereador Fabrício da Aeronáutica. Sim. Vereador Pedro Sanini. Sim. Gente, peraí, deixa eu só fazer uma correção aqui, que eu acho que está havendo um equívoco no entendimento de vocês. Eu vou repetir, só para que não haja nenhum equívoco. Os vereadores que forem favoráveis ao requerimento, ou seja, votarão sim ao adiamento de discussão. Presidente, eu Os que confundi. forem contrários, votem não. Então, vamos retomar a votação desde o início. Solicito ao primeiro secretário que refaça a chamada dos novos vereadores. Vereador Doutor Werneck. Não. Vereador Fabrício da Aeronáutica. Sim. Vereador Pedro Sanini. Não. Vereador Márcio Almeida. Não. Vereador Ney Carteiro. Sim. Vereadora Tia Cleusa. Sim.
Vereador Marcelo da Santa Casa. Sim. Vereador Marcos Evangelista. Não. Vereador Décio Pereira. Sim. Vereador Luizão da Casa de Ração vota não. Meu voto é não. Requerimento rejeitado por 6 votos a 5. Então, agora nós retomaremos o grande expediente. Requerimentos. Requerimento 285 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, temos que levar em consideração a grande importância da boa aplicação do dinheiro público e, consequentemente, a manutenção dos bens adquiridos ou construídos que se tornam bens públicos. Também devemos estar atentos à correta atribuição de cargos no âmbito municipal, valorizando os funcionários públicos que muitos já sofreram com as mudanças administrativas. Conforme informações, estão acontecendo atribuições errôneas de cargos na merenda escolar, como, por exemplo, ajudantes de cozinha estar cozinhando, ou motorista de carga que trabalha sem ajudante e acaba trabalhando como carregadores ao carregar e descarregar carga. Ambas as situações são desvios de funções. Outro relato que deve ser pronunciado é o fato de pessoas serem contratadas para determinada função, porém funcionários efetivos que acabam realizando o trabalho, além de que muitos funcionários estão queixando de estarem sofrendo pressão psicológica devido a constantes ameaças de demissão, mesmo sendo concursados. Mais alarmante é outra questão, a situação deplorável que se encontra alguns veículos da Secretaria Municipal de Educação, literalmente falando, veículos seminovos, sucateados e depenados como apresentamos nas fotos em anexo desse requerimento. O que nos causa verdadeira indignação e estranheza, pois em outubro de 2018, este vereador protocolou o requerimento número 443 de 2018, no qual parte do que solicitei foram informações sobre a compra e manutenção de veículos referente à Secretaria Municipal de Educação. Em resposta, já bem no início do documento, foi ressaltado que a Secretaria, primeiramente, tem a grande preocupação do que tange a qualidade do transporte escolar, que foram realizadas mudanças no sistema de gestão e conservação da frota que encontram em precário estado. Ainda em resposta, foi dito que, atualmente, a Secretaria, com os profissionais responsáveis pelas rotas, controle de combustíveis e gerenciamento da conservação e manutenção dos veículos, para garantir a logística da operação e, principalmente, a segurança. É de conhecimento geral que as empresas, oficinas que são contratadas para realizar manutenção da frota dos veículos municipais em geral, inclui-se, obviamente, neste grupo, os veículos que fazem parte da Secretaria Municipal de Educação. E pode-se afirmar que é um verdadeiro absurdo deixar um veículo bem público, que teve seu custo para os cofres públicos, chegar a esse estado de abandono e sucateamento. Requeremos, nos termos regimentais do ouvido plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Marcos Augustinho Soliva, prefeito do município da Estância Turística de Guaratinguetá, e Elizabeth Regina Arneiro Nogueira Sampaio, secretária municipal de Educação, solicitando-lhe que providencie e envie a esta casa de informações sobre algumas questões pertinentes à Secretaria Municipal de Educação, como descuido e manutenção de veículos de frota e atribuições de cargos e contratação de terceiros. Nesse sentido, questionamos e solicitamos. Primeiro, quantas pessoas são contratadas para prestar serviço na merenda escolar? Em qual função? Qual é o sistema de contratação? Favor enviar cópia de notas de pagamento e contrato de prestação de serviço. Segundo, como é explicado o desvio de função que está ocorrendo na merenda escolar e quais medidas serão tomadas para regularizar a situação? Terceiro, quais são as empresas que licitaram em todas as modalidades legais de licitação ou contratação direta, de 1º de janeiro até a presente data, objetivando o fornecimento de prestação de serviço ou de peças para aplicação de veículos da Secretaria Municipal de Educação? Observação: devido à precariedade do veículo apresentado nas fotos em anexo, nesse requerimento fundamentamos nossa solicitação que as informações deverão ser encaminhadas com todos os documentos comprobatórios, contratos de licitação, contrato de fornecimento, comprovante de serviços prestados e das peças de acessórios aplicados, notas fiscais de serviço, certidão fiscal tributária, entre outros.
4. Se em resposta ao requerimento número 443 de 2018 foram realizadas mudanças no sistema de gestão e conservação da frota que encontram em precário estado e que atualmente contam com profissionais responsáveis porque nesta gestão existe tanto veículos sucateados, quais providências serão tomadas para reverter esse descaso com dinheiro bem público? Solicitamos ainda o envio de cópia do presente requerimento ao ilustríssimo senhor Daniele Dias, jornalista da Rádio Metropolitana, Josué dos Reis, jornalista da Sociedade Rádio Clube de Guaratinguetá, Ana Lúcia Camargo Veloso Andrade, diretor do Jornal Notícias, e André Costa, jornalista da Rádio Aparecida, e Adriana Rolando, jornalista da Nova TV Vale. Recinto plenário, vereador João Modi, agosto de 2019. Requerimento número 285/2019, autoria do nobre vereador Ney Carteiro. Com a palavra, o autor da propositura. Solicito a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, vereadora Tia Cleusa, boa noite a todos. Ouvintes, internautas, aqui à mesa, assistente de som, todos os munícipes aqui presentes, senhor Moreira. Gostaria, antes de iniciar, senhor presidente, de solicitar a possibilidade de ser inserido o encaminhamento também ao presidente do sindicato e mais uma pergunta no que tange ao monitor para auxiliar o motorista. Agradeço. Falamos que educação, inclusive tem aqui o nosso amigo também chegando, motorista, o nosso exemplo aí também, que faz parte do contexto nosso. Falando em educação, a gente acaba de lembrar o seguinte, está tudo ligado à nossa questão do dia a dia. Porque a educação é o princípio para uma sociedade mais justa. Portanto, é dever de todo cidadão, e principalmente do poder público, zelar pela segurança, pela qualidade do ensino, pela transparência, pelo uso certo do dinheiro público em todos os aspectos, e ainda mais no que tange à educação. E nós bem sabemos que a Secretaria de Educação é a secretaria que recebe mais recursos para aplicar. Diante disso, o que nós observamos? Através também de conversas, através de fiscalização. Infelizmente, vocês vão ver traduzidos ali na foto, os veículos da educação, boa parte deles, infelizmente a situação está complicada. É precária a situação, e falando nisso não é simplesmente uma questão de estética, é principalmente a questão da segurança. Eu pergunto, será que o filho de alguém aqui, o filho do senhor prefeito, o secretário, iam ficar contentes se a gente visse os nossos filhos serem conduzidos até a escola em ônibus naquelas condições? Creio que não. Não podemos fazer com os outros que não quer que faça com a gente. Eu sempre digo, saia da zona de conforto, se coloque no lugar do outro. Caminhe, ande. Outra situação também, a questão da prestação de serviço. Nós estamos questionando o poder público municipal, e não é apenas escrever, que nos envia as notas fiscais de 1º de janeiro até a data de hoje, no que diz respeito aos concertos, às compras de peças, nas autopeças, e também quais as modalidades de contratação que existe dentro da secretaria. É microempresa, é MEI, é um contrato de mala direta, qual a licitação que aconteceu de prestação de serviço, os nomes dessas empresas e também todas as notas fiscais, para que possamos efetivamente fiscalizar, para saber de fato os valores e saber também, o município realmente está cumprindo com todos os pagamentos? Ou existe alguma casa de autopeças que tenha a receber? Como que está isso? Então, que realmente nos envie essas informações. Outra questão também, referente à educação. Na merenda também observamos desvio de função. Por quê? Motorista, no caso, fazendo o trabalho também do que seria ajudante de carregar. É claro, nós temos que auxiliar um ou outro. Mas todos os dias, auxiliar é uma coisa, passar a fazer dupla função é outra. Tem essa questão também.
Tem a questão também do ajudante de cozinha, que é salutar ele no dia a dia, junto com o cozinheiro, aprender toda a sua dinâmica. Mas ele não tem que cozinhar, ele tem que ajudar. Para que ele possa cozinhar, que é muito bom até, ele crescer profissionalmente, ele tem que ter um ganho naquilo. E isso está acontecendo. Então, qual o olhar que a educação tem, ou melhor, qual a situação, quais as medidas que vão ser feitas, tomadas, através do Poder Público Municipal, da Secretaria de Educação, relacionados a isso. Então, nós precisamos, de uma maneira efetiva, fiscalizar essa questão do gasto do dinheiro público. Será que realmente as peças que estão sendo trocadas ali estão sendo depreciadas? Aquele veículo realmente era para fazer aquilo? Ou está comprando a peça e está tirando de um outro? Qual será realmente? Quem está prestando esse serviço? Então, com as palavras do senhor prefeito, secretário de Educação, aliás, palavras não, documentos. Não podemos deixar isso acontecer em nenhum lugar, em especial aqui em Guaratinguetá. Cidade do futuro. Mas a cidade do futuro tem que ter um presente de qualidade para que no futuro as nossas crianças tenham uma qualidade de vida. Temos que zelar principalmente pelas nossas crianças. Outra pergunta também, só para terminar, senhor presidente. Até agradeço por solicitar, por autorizar. Sabemos também da necessidade que haja, de repente, um monitor para auxiliar os motoristas também. Muitas vezes tem várias crianças ali e às vezes tem algum complicativo entre uma e outra ali. A gente não se sabe. Então, existe uma lei específica que é obrigado? Se existe, por que não é feito isso? Então, que realmente, no prazo regimental, tenhamos uma resposta. Ou melhor, uma ação concreta e a informação com o encaminhamento dos documentos relacionados ali. Muito obrigado a todos. Boa noite. Encerrada a discussão, em votação, estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado ofício. Requerimento número 286 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, visando o bem-estar e principalmente a segurança na mobilidade pedestre nas vias de Guaratinguetá, é que pedimos a intervenção do poder público para um problema que se arrasta há anos na área pública, situada entre os bairros São Dimas e Vilagem Santana, tanto em relação à limpeza como à implantação de uma calçada. É notória a situação de desrespeito dos munícipes às leis que regulam o descarte de lixo e o entulho em nosso município, agindo rotineiramente como total descaso às pessoas que residem nas proximidades do local que fizeram de lixão. Ressalto aqui que em várias situações esse descarte irregular é praticado por moradores do próprio bairro, em relação à implementação de uma calçada entre os bairros citados, e é devido ao alto risco de acidentes para os pedestres que utilizam a via para irem de um bairro ao outro, devido à falta da calçada. Por todo o exposto, acima é que pedimos a intervenção do Poder Público para a resolução dessa propositura. Com todo o exposto, requeremos, nos termos regimentais do vídeo plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Marcos Augustinho Soliva, prefeito do município da Estância Turística de Guaratinguetá, solicitando-lhe que providencie e envie a esta casa de informações sobre a limpeza e implantação de calçada na área pública situada entre os bairros São Dimas e Vilagem Santana. Solicitamos ainda o envio de cópia do presente requerimento aos excelentíssimos senhores Marco Antônio de Oliveira, secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Paulo de Araújo Barros Filho, secretário de Obras e Serviços Municipais, e ao reverendíssimo senhor Padre José Carlos de Melo, na rua José Limão de Moreira, 321, no bairro São Dimas. Recinto plenário, vereador João Mó, de agosto de 2019. Marcos Evangelista, vereador. Em discussão, requerimento número 286/2019, a autoria do novo vereador Marcos Evangelista. Não havendo vereador inscrito, é encerrada a discussão. Em votação, estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado ofício. Requerimento número 287 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, segundo dados do Censo Agro 2017, a cidade de Guaratinguetá produz 90 mil toneladas de banana, através de 15 produtores, com mais de 50 pés no estabelecimento, sem registro de produtores menores. Esse valor torna a produção da cidade significativa dentro da economia agrícola da cultura no estado.
O Festival da Banana no bairro Pilões ressalta esse atributo e reverencia esse produto que existe em abundância na cidade e é tão nutritivo, sugerindo diversas formas de consumo no mesmo. Além disso, fomenta o turismo local e gera renda na cidade, principalmente no bairro Pilões, que está aumentando seu potencial turístico. No entanto, para a decepção de muitos, o festival não foi realizado em 2018, apesar da sua realização estar prevista em lei municipal. A não priorização do festival da agenda da Prefeitura é muito prejudicial para a economia e cultura agrícola da cidade, que já está a cada ano diminuindo, e para o desenvolvimento turístico e econômico dos Pilões. Neste sentido, requeremos, nos termos regimentais do ouvido plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor João Geraldo Carvalho Canitieri, secretário municipal de Turismo e Lazer, solicitando-lhe que providencie o envio a esta casa de informações sobre a realização do Festival da Banana no bairro dos Pilões, a ser realizado entre os dias 20 e 22 de setembro de 2019, segundo o calendário turístico-cultural divulgado pela Prefeitura. Adicionalmente, questionamos, primeiro, por qual razão a festa não foi realizada no ano de 2018? Segundo, como estão os preparativos da referida festa para o ano de 2019? Terceiro, existe algum impeditivo para a festa ser realizada no corrente ano? Solicitamos ainda o envio de cópia do presente requerimento ao excelentíssimo senhor Marcos Augustinho Soliva, prefeito do município da Estância Turística de Guaratinguetá, recinto do plenário, vereador João Molde, agosto de 2019. Pedro Sanini, vereador. Requerimento número 287 de 2019. Autoria do vereador Pedro Sanini. Não havendo nenhum vereador inscrito, encerrada a discussão. Em votação, estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficie-se. Encerrado o grande expediente, passando para a ordem do dia, em única discussão e votação, projeto de lei executivo número 50, 2019, autoria do senhor prefeito Marcos Oliva, ao segundo secretário para fazer a leitura. Projeto de lei executivo número 50/2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio de cooperação com o Estado de São Paulo, delegando as competências de fiscalização e regulação, inclusive tarifária, dos serviços públicos municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ARCESP, e da outras providências. Marcos Augustinho Soliva, prefeito municipal. Vereador inscrito para fazer uso da palavra, nobre vereador Ney Carteiro. Solicito a palavra, senhor presidente. Senhor. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, vereadora Tia Cleusa, aos munícipes aqui presentes, ouvintes e internautas, à mesa aqui, boa noite a todos. Dizer, vereador Fabrício e os demais vereadores, né, que infelizmente não tem como votar, ou felizmente, a favor desse projeto, primeiro, diante de várias lacunas a serem preenchidas, e algumas que foram preenchidas dando, de repente, a diretriz de algo que pode acontecer que não vai ser nada bom. Eu falo com tranquilidade porque eu fui conversar com 2 ex-diretores, vou citar até o nome que eles me permitiram, Moura Vale e Nazen Nascimento, que já foi diretor de SAEG também. Passei para eles o projeto, conversei com eles, e eles me explicaram, passo a passo, do que consta ali. Um dos principais agravantes, como bem falou até o novo vereador Fabrício, não contempla nesse projeto, nesse convênio, a questão dos resíduos sólidos. Para ser mais claro, a questão, quem vai regulamentar a questão do lixo em Guaratinguetá? Não contempla, não está contemplado. Eu falo, mas você não entende da parte técnica. Você é carteiro, está como vereador. Eu conversei com pessoas que têm conhecimento e falam com propriedade. Tem várias questões ali, se nós formos observar, que usa o termo também concessão de águas. Espera aí. Essa agência reguladora não é para fazer a concessão de águas, é para fiscalizar o que tem dentro da questão da concessão. Não está claro ali o texto. Isso realmente é um risco muito grande. Eu não gosto de fazer isso, mas não, eu trouxe até aqui uns pontos elencados.
para ler até o artigo mesmo, para não deixar dúvida. Sim. No artigo 1º do projeto de lei executivo 50, está prevista a fiscalização e a regulação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem. No entanto, no documento do Convênio de Cooperação da Arcesp, prevê apenas a fiscalização da regulação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Esse motivo já é o suficiente para nós votarmos contra, porque vai ferir diretamente também a Lei 11.445, que é a universalização de tudo. Como que vai ficar a questão do resíduo sólido? Inclusive, cabe lembrar que eles até solicitaram na época a Arsaeg o aumento de 23%, não foi autorizado. A Arsaeg não autorizou, na ocasião. Nós, munícipes, cidadão e cidadã, me ouvem com atenção. Lá no passado, não muito distante, a Arsaeg solicitou uma autorização no aumento de 23% dentro da taxa de resíduo sólido. Aquilo que todos vocês pagam seria acrescido de mais 23%. E, na época, até então, a agência Arsaeg não autorizou. E aí, vai ficar aberto? Como que vai ficar? Vamos ficar atentos a isso. A questão também do 0,5, ali considera, dentro da nossa ótica, uma questão dentro de um processo ali de contábil bruto. Hoje nós sabemos que é pago 1,5, 1,75, mas também líquido. Não está os impostos. E ali não tem uma explicação clara também. Outro ponto, também já elencado para o Fabrício, que foi também demonstrado nesses dois profissionais que nós conversamos. A questão também da visita técnica. Será que realmente esse 0,5 já inclui tudo? Um exemplo. Quem é comerciante deve saber. Eu não sou comerciante, mas já conversei com um. Se vier um funcionário, um profissional do INPE, para poder fazer do Inmetro, para poder fazer a aferição na balança, a visita dele, vamos supor que seja de São Paulo para cá, é pago pelo estabelecimento, vocês sabiam? E se encontrar o erro, vai ter multa também. Será que esse 0,5% está contemplando tudo? Ou se vier um profissional também, lá da Arcesp ou de outro lugar que seja, vai estar cobrando? Nós temos que ficar atento que, muitas vezes, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. É simples. Às vezes, a gente está tendo um olhar, a gente não, às vezes alguém está tendo um olhar do bem comum, pensando na dinâmica de colocar uma agência e tal, mas não está se atentando aos detalhes que pode acontecer diante desse cenário lá no futuro. Como diz, dar cheque em branco, Estado, município, será que esse contrato vai ser feito, concessão, o que realmente diz? Porque lá no passado também, quando eu e o vereador Décio votamos contra, deve lembrar, né, Décio? Foi passado nessa Casa de Leis um projeto, primeiro de concessão, depois de convênio com a Sabesp. Nós votamos contra, né, Décio? A Câmara aprovou, mas nós conseguimos reverter. Olha, sinceramente, não tenho nenhuma maneira de votar a favor desse projeto diante dos inúmeros erros elencados e outros mais, se a gente for citar aqui, conforme conversa que tive com esses profissionais e também com uma pessoa da questão jurídica também, que está evidenciado erros graves dentro desse projeto. Infelizmente, pode até ser que o prefeito tivesse uma boa intenção, pode até ser, mas eu já volto a dizer, pode até não ser uma pessoa, mas está faltando sabedoria, discernimento e humildade para conversar com quem conhece. Porque eu tenho essas condições. Quando é questão de mecânica, vou conversar com o mecânico. Quando é questão de educação, vou conversar com o profissional de educação. Saúde, vamos conversar com o enfermeiro, com o médico, com o gestor de saúde, enfim. Senhor prefeito, antes de encaminhar um projeto como esse, eu aconselho Vossa Excelência a conversar com quem é do segmento. Aliás, essa atenção, quando eu votei contra lá a questão da extinção da Arsaeg, não foi simples, não. Eu fui um dos autores da denúncia, junto com o Roberto Pimentel, do erro lá do passado.
Mas, sinceramente, com os documentos que eu vi, inclusive estou solicitando da Arsaeg, ficou comprovado para mim que nessa atual gestão, a vilã não foi a agência reguladora. Ela demonstrou os erros dentro do SAEG. E o senhor prefeito fechou os olhos para não combater o erro. Muitos erros, erros que envolvem dinheiro, valores pagos mensalmente de multas. Não obstante a isso, até então, a SAEG não tem autonomia de sanção. Um filho, quando vai corrigir o pai, quando vai corrigir o filho, dá um conselho, conversa. Se houver reincidência, de repente, tira lá dele uma televisão, alguma coisa, entre aspas, um castigo no que diz respeito à educação, para disciplinar. E o Arsaeg não tinha isso. Há mais de um ano atrás, foi solicitado ao prefeito, foi encaminhado para ele um modelo, uma minuta para dar essa autonomia para a Arsaeg. Ele simplesmente engavetou. Então, senhor prefeito, tem que ter mais pé no chão, ficar atento a essas questões, porque, afinal de contas, quem está no dia a dia, assim, não é só o senhor, não. É mais de 120 mil pessoas. E eu falo com propriedade, conversei com pessoas gabaritadas, pessoas técnicas, jurídicas. Então, meu voto é favorável e peço aos novos vereadores que realmente não dê o voto favorável, porque podem e, com certeza, vão sofrer sérias consequências. Foi dada uma oportunidade aqui, de repente, de um estudo, de adiamento, não sei se ia corrigir ou não, mas, enfim, foi, como vence a maioria, está sendo votado hoje. Mas, sinceramente, é um risco iminente. Peço a vossas excelências que votem contrariamente a esse projeto, visando a segurança dos nossos munícipes. E não conflitar também com uma lei maior. Nós bem sabemos, isso é simples. O vereador Marcos Evangelista também tem a formação, né, acadêmica na parte de lei, sabe? Nós não podemos sobrepor uma lei maior. E a lei federal diz claramente, tem que ter a questão da regulação do lixo, onde que está claro ali que a ARCES vai fazer. Ela não tem essa função dentro do contexto dela. Vai fazer onde está descrito claramente que vai ser feito. Fala-se no texto, no ofício, mas não está evidenciado naquilo que realmente está assinado para ser votado. Então, sinceramente, nobres vereadores, vereador Tia Cleusa, cabe uma reflexão rápida. Muitas vezes o não vai ajudar quem deseja o sim. Fique atentos nisso. Fique atentos nisso, para não sofrerem consequências sérias depois. Não é uma ameaça, não é nada. Na realidade, digamos assim, nem conselho. Digamos assim, é uma observação a ser feita, porque se a gente não faz isso, a partir do momento que a gente tem a capacidade de conversar com quem conhece e recolhe essas informações e não passa, simplesmente vota contra, a gente passaria a estar errado. Então, essa é a minha justificativa e o meu voto é contrário e peço a Vossa Excelência que acompanhe. Muito obrigado. Nobre vereador Márcio Almeida. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, meu boa noite a todos, boa noite também a todos que estão nos acompanhando aqui pessoalmente e também pelas mídias sociais e pela imprensa. O que me trouxe a essa tribuna é que esse assunto, ele realmente é bastante relevante e importante aqui para a nossa cidade. Eu lembro que nós ficamos aí algumas semanas e meses discutindo a extinção do Arsaeg e que nós chegamos à conclusão de que era nesse momento e por condições que a gente já discutiu lá atrás e que não vem ao mérito discutir novamente, de que realmente era o melhor caminho a se adotar lá atrás. Com a extinção do Arsaeg, nós tínhamos alguns caminhos, né? Nós poderíamos abrir licitação para ter agências, e aqui se discutiu muito aqui na cidade, né? Porque falou-se muito sobre a agência de Jacareí, de outras cidades que poderiam participar. E eu confesso, para mim, tá, o que me dá mais segurança é ter a Arcesp como agência reguladora, né? Eu ficaria muito desconfortável se tivesse agências de outras cidades, não que eu esteja aqui fazendo algum mau juízo delas,
mas é que a Arcesp é uma agência do governo do Estado, tem expertise nesse tema, né? É uma agência que tem os procuradores do Estado controlando ela, enfim, é internacionalmente reconhecida, assim como a Sabesp é. Tem, né, a Sabesp, inclusive, tem suas ações na Bolsa de Valores de Nova York, regula a própria Sabesp. Então, assim, ao meu ver, é inquestionável a Arcesp. Assim como aqui a Câmara fez alguns concursos e quando contratou a VUNESP para fazer o que eu acho que é melhor. Como a Prefeitura fez agora, a VUNESP. Eu quero conversar sobre concurso, vai conversar com a VUNESP, que é especialista em concurso público no Brasil, né? E eu confesso que esse projeto aqui, eu vejo mérito nas discussões que o Fabrício levantou aqui, tive ali aprofundando um pouquinho na conversa com ele ali. E o que eu vejo hoje, minha visão, é que nós estamos num impasse jurídico agora. Porque, veja bem, se nós derrubarmos esse projeto agora, ou seja, votar ele contra, ele não pode mais voltar para casa esse ano. Aí eu vou dar a seguinte opinião minha: o meu medo é que agências como essas outras, que não têm o mesmo peso e a referência da Arcesp, seja colocada aqui na nossa cidade. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que tem mérito essas preocupações. Então, a minha cabeça fica um turbilhão e que eu tenho que resolver em alguns minutos aqui agora, né? Porque, por mais que você debruce e estude o projeto, às vezes você não enxerga algumas coisas que outros enxergam. E, por isso, até o sábio Salomão ele fala em Provérbios que na multidão dos conselheiros há sabedoria e segurança. Ou seja, você fazer coisas sozinho, a chance de dar problema é gigante, né? Só que agora nós estamos num imbróglio jurídico. Se nós votarmos contra esse projeto da Arcesp, a Arcesp não poderá mais voltar para essa casa. E aí eu gostaria de fazer um apelo a todos aqueles que, porventura, vão votar favoráveis, assim como a minha tendência é votar favorável, por conta, inclusive, de correr o risco de não ser mais Arcesp ao longo desse ano. Então, eu quero aqui deixar muito claro que eu vejo mérito. E o que me leva hoje, vereador Fabrício, a votar favorável é o risco concreto de não ser mais a Arcesp nesse ano. Mas é um pensamento meu, uma conclusão minha, e aí eu gostaria de fazer um apelo, se porventura aqueles que vão votar favorável, assim como minha tendência é essa também, que nós possamos conversar com o prefeito sobre essas situações e dizer, olha, nós estávamos, né, tudo, regime de urgência, tudo aconteceu e agora, nesse exato momento, às 19h33, a nossa decisão é essa, porque passou as coisas que a gente poderia, inclusive, ter repensado. E aí, o que eu vejo? Aprovando esse projeto, nós precisamos, todos nós aqui, eu vou dizer categoricamente, eu confio na honestidade do prefeito Marcos Oliva. Ao longo desses 2 anos e meio, eu não vejo nada que desabone a honestidade dele. Ele pode não atender a minha expectativa enquanto parlamentar, inclusive enquanto cidadão, para algumas coisas da cidade, mas dizer que ele é ladrão, corrupto, maldoso, está fazendo coisa para ganhar dinheiro, isso não passa pela minha cabeça. Tá? Se porventura esse projeto aprovado e passar, que nós possamos, todos aqueles que votaram favoráveis, e também aqueles que não, que vê divergência, que nós possamos conversar com ele e até dizer para ele o seguinte, olha, o imbróglio jurídico que nós ficamos inseguros, né? Porque uns podem achar, não tem problema, outros, tem problema. Pô, mas isso aqui é uma dúvida que está aqui para nós tomarmos essa decisão. Que a gente possa conversar com ele e dizer, olha, está acontecendo isso, você chegou a ver isso? Você tinha se atentado para isso? Porque
eu tenho absoluta certeza, né, que ele não é corrupto, ele não é ladrão, e se porventura tiver alguma coisa errada, eu acredito que ele tem a hombridade de revogar a lei e mandar uma nova corrigida, né? Aqui, respeito quem ache que ele é corrupto e não quer confiar nele, mas eu não vejo isso nele. Ele pode errar algumas atitudes administrativas erradas, né? Mas como nós estamos aqui às 19h35, precisamos tomar uma decisão, eu vou por esse caminho. Respeito todos aqueles que vão por caminhos divergentes, mas se porventura essa lei passar, eu acredito que nós precisamos conversar com ele, né? E necessariamente todo mundo, e aí a gente tirar essa dúvida e ver, olha, isso aqui está errado, tem condições de melhorar, tem condições de melhorar, então nós vamos ter que revogar e mandar uma nova lei para a Câmara Municipal. Tem a parte, o nobre vereador Fabrício, está sinalizando ali para mim. Vos agradeço pela parte, nobre vereador. Em nenhum momento, acho que ninguém aqui questionou a honestidade do prefeito. Eu comungo com o vosso pensamento a respeito da pessoa do prefeito. É uma pessoa honesta, é uma pessoa aí que até agora não vi nada de corrupção envolvendo o nome do prefeito. Em nenhum momento isso aqui foi levantado. Claro, claro. Tá, o que foi aventado. É só a minha opinião. Um comentário para que ninguém pense que seja esse o caminho que alguém aqui esteja querendo levar o assunto. Não foi. A discussão nossa aqui foi exatamente essa que o senhor acabou de colocar aí. O senhor concordou aqui que existem aqui, que há mérito nos problemas apresentados. E que, justamente por isso, para que não tenha que se votar no afogadilho, para que não tenha que acontecer nenhum problema dessa lei não poder ser julgada esse ano novamente, que eu fiz a apresentação do requerimento pedindo um adiamento de um prazo que fosse suficiente para se conversar e resolver, sem precisar depois revogar uma lei aprovada. Há problemas aqui, sim. Veja bem, nós ficamos quantos meses aqui nessa Casa de Leis? Vereador Fabrício, só um minutinho, senão vai acabar o meu tempo, e eu não quero que Vossa Excelência leve o meu discurso para um outro lado. Não. Então, eu vou retomar a palavra para mim e vou dizer o seguinte. Eu falei que às 19h33 já tinha acontecido uma série de coisas, inclusive o requerimento de Vossa Excelência. Não quero retomar esse assunto, porque não é meu objetivo ficar pisando no pescoço de ninguém, tá? Então, eu estou retomando a palavra, eu vou concluir o meu tempo dizendo o seguinte, que agora, passado uma série de ações, nós vamos ter que tomar uma decisão. A minha decisão fico mais confortável com a Arcesp, por ser uma empresa séria, internacionalmente conhecida, tá? Não tem o que fazer agora, juridicamente, com relação, se nós votarmos contra. No meu entendimento jurídico, a Arcesp não pode mais voltar para essa casa nesse ano, e isso seria um grave risco para a cidade, ou seja, nós ficarmos na mão de agências que não têm o mesmo know-how e a mesma imagem de seriedade da Arcesp. Não quis aqui dizer que vereador falou isso, A ou B de corrupção do Marcos Oliva, eu só estou fundamentando que eu tenho certeza que por ele ser honesto e não ser corrupto, e ter demonstrado isso, que se nós formos até ele, mesmo aprovando a lei, e falarmos para ele que temos dúvidas em alguns pontos, ele tem responsabilidade pública suficiente para voltar com as correções necessárias da lei, porque agora, meu entendimento, se eu, Márcio, votar contra esse projeto, a Arcesp, eu acabo com a possibilidade da Arcesp ser agência reguladora aqui em Guaratinguetá. Então, esse é o meu voto. E eu respeito qualquer um dos votos divergentes aqui. Não quero aqui massacrar ninguém, pisar no pescoço de ninguém. Não é esse o objetivo meu aqui. Meu objetivo é tentar agora criar uma solução salomônica para um problema que foi criado e que eu estou no meio dessa salmoura aqui também. Eu não estou me eximindo, não sou covarde de dizer que estou me eximindo disso. Mas não preciso que ninguém fique pisando no meu pescoço também. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra o nobre vereador. Votação nominal, né? Não. Eu gostaria que a votação fosse nominal e eu gostaria a certidão de votação. Primeiro, coloco então em votação aqui o pedido do nobre vereador Décio Pereira para que a votação seja nominal. Se estiverem de acordo, permaneçam sentados.
Aprovada a votação nominal, a certidão... Está nervoso. Então, só retomando, a certidão será fornecida, os vereadores que quiserem a certidão, só retirar com a secretaria. Solicito ao nobre vereador, primeiro secretário, Luizão da Casa de Ração, que proceda a chamar os senhores vereadores que forem favoráveis ao projeto votarão sim, os contrários não. Doutor Werneck. Sim. Vereador, desculpa, doutor. Vereador Fabrício da Aeronáutica. Não. Vereador Pedro Sanini. Sim. Vereador Márcio Almeida. Sim. Vereador Ney Carteiro. Não. Vereadora Tia Cleusa. Não. Vereador Marcelo da Santa Casa. Não. Vereador Marcos Evangelista. Sim. Vereador Décio Pereira. Não. Vereador Luizão da Casa de Ração vota sim. Vereador presidente desta casa. Meu voto de desempate é favorável sim, portanto, o projeto aprovado por 6 votos a 5. Encerrada a ordem do dia, não havendo nenhum vereador inscrito para a explicação pessoal, com a proteção de Deus, encerramos... antes de mais nada, só lembrando que agora às 20 horas nós temos a homenagem ao pastor Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, da Igreja do Evangelho Quadrangular, tá? A partir das 20 horas, sessão solene da Câmara Municipal. Com a proteção de Deus, encerramos a 41ª sessão ordinária realizada no dia 8 de agosto de 2019, terceiro exercício legislativo da 17ª legislatura. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 13 de agosto de 2019, às 18 horas.